Seja bem-vindo a mais uma leitura do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Rios. E boa leitura. Capítulo 2. Pensamentos são coisas. Pobreza e riqueza são filhas do pensamento. O homem que pensou sua sociedade com Thomas Edison. Realmente, pensamentos são coisas. E coisas poderosas, quando se misturam à definição do objetivo, persistência e a um desejo ardente de sua tradução em riqueza ou outros objetos materiais. Há alguns anos, Edwin C. Barnes descobriu o quanto é real que você pode pensar e enriquecer. Sua descoberta não aconteceu de uma só vez. Chegou aos poucos e começou com um desejo ardente de se tornar sócio do grande Thomas Edison. Uma das principais características do desejo de Barnes era ser definido. Ele queria trabalhar com Edison, não para ele. Preste muita atenção à história de como ele transformou seu desejo em realidade e você terá uma compreensão melhor dos princípios que levam à riqueza. Quando esse desejo ou esse pensamento passou por sua cabeça pela primeira vez, ele não tinha condições de agir para torná-lo realidade. Havia dois problemas no caminho. Ele não conhecia Edison e não tinha dinheiro suficiente para comprar uma passagem de trem para West Orange, Nova Jersey, onde ficava o famoso laboratório de Edison. Esses problemas teriam desanimado a maioria das pessoas de tentar realizar seu desejo, mas esse não era um desejo comum. O inventor e o vagabundo. Edwin C. Barnes apresentou-se no laboratório de Edison e anunciou que estava ali para tratar de negócios com o inventor. Anos mais tarde, ao falar sobre esse primeiro encontro, Edison disse sobre Barnes: ele estava ali na minha frente, parecendo um vagabundo comum, mas tinha alguma coisa na expressão de seu rosto que transmitia a ideia de que estava determinado a conseguir o que tinha ido buscar. Anos de experiência com os homens me ensinaram que, quando o homem realmente deseja alguma coisa tão profundamente que se dispõe a apostar todo o seu futuro em uma única jogada para conseguir essa coisa, ele tem certeza da vitória. Dei a ele a oportunidade que pediu, porque vi que estava decidido a ficar ali até conseguir o que queria. Não pode ter sido a aparência do rapaz que abriu as portas para seu começo no escritório de Edison. Ela depunha contra ele definitivamente. O que contou foi o que ele pensava. Barnes não se tornou sócio de Edison na primeira conversa. O que ele conseguiu foi uma chance de trabalhar nos escritórios de Edison por um salário bem simbólico. Passaram-se meses. Nada aconteceu para tornar mais próxima a meta de Barnes. Havia estabelecido como objetivo principal definido. Mas algo importante estava acontecendo na cabeça de Barnes. Ele intensificava constantemente o desejo de se tornar sócio de Edison. Psicólogos disseram com propriedade: quando alguém está realmente pronto para uma coisa, ela aparece. Barnes estava pronto para uma sociedade com Edison.
e estava determinado a se manter pronto até conseguir o que queria. Ele não disse a si mesmo: "Ah, bom, de que adianta? Acho que vou mudar de ideia e tentar arrumar um emprego de vendedor." Mas disse: "Vim aqui para ser sócio de Edison e vou conseguir o que quero, nem que leve o resto da minha vida." Ele estava falando sério. Que história diferente as pessoas contariam se apenas adotasse um objetivo definido e o mantivesse até ele ter tempo de se tornar uma obsessão dominadora? Talvez o jovem Barnes não soubesse disso naquele momento, mas a determinação canina e a persistência em se concentrar em um único desejo desgastariam toda a oposição e o levariam à oportunidade que ele procurava. Quando a oportunidade surgiu, veio de uma direção diferente e com uma forma distinta das que Barney esperava. Esse é um dos truques da oportunidade. Ela tem o hábito tímido de entrar pela porta dos fundos e frequentemente surge disfarçada de infortúnio ou de derrota temporária. Talvez por isso tantas pessoas deixem de reconhecer a oportunidade. Edison havia acabado de aperfeiçoar um novo aparelho, conhecido na época como máquina de ditado Edison. Seus vendedores não se entusiasmaram com a máquina, não acreditaram que pudesse ser vendida sem um grande esforço. Barnes viu sua oportunidade. Ela havia chegado silenciosamente, escondida na máquina da aparência esquisita que só interessava a Barnes e ao inventor. Barnes sabia que podia vender a máquina de ditado Edison e disse isso a Edison, que então decidiu dar uma chance ao rapaz, e Barnes vendeu a máquina. De fato, vendeu tão bem que Edison lhe deu um contrato para distribuir e divulgar a máquina em todo o país. Com essa associação, Barney ganhou muito dinheiro e enriqueceu, mas também fez algo infinitamente maior. Ele provou que se pode realmente pensar e enriquecer. Não tenho como saber quanto dinheiro rendeu aquele desejo original de Barnes. Talvez tenha rendido a ele uns 2 ou 3 milhões de dólares, que hoje são 3 milhões no começo do século XX, seriam comparáveis a mais de 50 milhões em poder de compra no início do século XXI. Mas o valor se torna insignificante comparado ao bem maior que ele adquiriu, o conhecimento definitivo de que um impulso intangível de pensamento pode ser transmutado em recompensas materiais pela aplicação de princípios conhecidos. Barnes literalmente pensou a sociedade como um grande Edison. Pensou ganhar uma fortuna. Não tinha nada com que começar, exceto o conhecimento do que queria e a determinação de manter esse desejo até realizá-lo. 1 metro do ouro. A 1 metro do ouro. Uma das causas mais comuns de fracasso é o hábito de desistir diante de uma derrota temporária. Todo mundo comete esse erro em algum momento. Durante os dias da Corrida do Ouro, um tio do meu amigo R.O. Darby pegou a febre do ouro e foi para o oeste, para o Colorado, cavar e enriquecer. Ele nunca tinha ouvido que mais ouro é extraído dos pensamentos dos homens do que do solo. Ele tomou uma decisão e foi trabalhar com pá e picareta.
Depois de semanas de trabalho, foi recompensado com a descoberta do metal brilhante. Ele precisava do maquinário para trazer o minério à superfície. Sem alarde, cobriu a mina e voltou para a casa de William Burgos, Maryland. Lá contou aos parentes e a alguns vizinhos sobre a descoberta. Eles juntaram dinheiro para o maquinário e seu transporte. R.U. Darby decidiu se juntar ao tio e eles foram trabalhar na mina. O primeiro vagão do minério foi extraído e despachado para uma fundição. O retorno comprovou que eles tinham uma das minas mais ricas do Colorado, mas alguns vagões daquele minério pagariam suas dívidas. Então chegaria a hora dos grandes lucros. As sondas cresceram, as esperanças de Darby e de seu tio cresceram, mas uma coisa aconteceu. O véio de ouro desapareceu. Haviam chegado ao fim do arco-íris e o pote de ouro não estava mais lá. Eles cavaram, tentando desesperadamente encontrar o véio outra vez, mas foi inútil. Finalmente decidiram desistir. Venderam as máquinas para um comerciante de objetos usados por algumas centenas de dólares e voltaram para casa. O vendedor de objetos usados procurou um engenheiro de mineração para dar uma olhada na mina e fazer alguns cálculos. O engenheiro deduziu que o projeto havia fracassado porque os proprietários não conheciam linhas de falha. Seus cálculos mostraram que o véio seria reencontrado a 1 metro de onde os Darby haviam interrompido a perfuração. E ele foi encontrado exatamente lá. O vendedor de objetos usados extraiu milhões de dólares em minério da mina porque teve a ideia de procurar a orientação de um especialista antes de desistir. Muito tempo depois, Darby recuperou o prejuízo e lucrou muito quando descobriu que desejo pode ser transmutado em ouro. A descoberta aconteceu depois que ele se tornou corretor de seguros de vida. Sem nunca esquecer que havia perdido uma fortuna por ter parado a 1 metro do ouro, Darby lucrou com a experiência em sua nova área de atuação. Simplesmente disse a si mesmo: parei a 1 metro do ouro, mas nunca vou parar porque os homens dizem não à compra de apólices de seguro. Darby ingressou no pequeno grupo de homens que vendiam mais de 1 milhão de seguros de vida anualmente. Ele devia sua insistência à lição que aprendeu com sua desistência no negócio da mineração de ouro. Antes de o sucesso chegar à vida de alguém, essa pessoa certamente encontrará muitas derrotas temporárias e talvez alguns fracassos. Quando sobrevém a derrota, a coisa mais fácil e a mais lógica a fazer é desistir. É exatamente o que faz a maioria das pessoas. Mais de 500 das pessoas mais bem-sucedidas que este país já conheceu me disseram que seu maior sucesso aconteceu um passo além do ponto em que a derrota as havia atingido. O fracasso é um trapaceiro com um aguçado senso de ironia e astúcia. Ele se diverte muito fazendo a pessoa tropeçar quando o sucesso está ao alcance da mão. Comentário. A crença de Napoleão Hill de que todo fracasso traz nele a semente de um benefício equivalente foi a inspiração para o empreendedor e orador motivacional Wayne Allen Roth.
escrever seu livro The Joy of Failure, publicado no fim da década de 1990, não só conta a história pessoal de Weiner sobre usar seus fracassos como degraus para o sucesso, como também reconta histórias de outras pessoas bem-sucedidas que provam que os ricos e famosos só chegaram a esse patamar por causa da aprendizagem com seus fracassos. Pessoas como Jack Welch, o imensamente bem-sucedido CEO da General Electric, que no começo da carreira fracassou de maneira dramática quando uma fábrica de plásticos pela qual ele era responsável explodiu. O bilionário Charles Schwab foi um fracasso na escola e na universidade, reprovado 2 vezes em inglês básico por conta de um distúrbio de aprendizado e depois fracassou em Wall Street mais de uma vez antes de ter a ideia que cresceu e fez dele um homem rico. Sylvester Stallone, Bruce Willis, Oprah Winfrey, Bill Clinton, Steve Jobs, Donald Trump e muitos outros conhecidos empreendedores tiveram que fracassar para aprender as lições que, em última análise, fizeram deles sucessos. Cada um deles tem um fracasso, mas nenhum foi derrotado. Charles F. Kettering, que patenteou mais de 200 invenções, inclusive a ignição do automóvel, a vela de ignição, freon para ar-condicionado e a transmissão automática, disse: desde os 6 anos de idade até se formar na faculdade, a pessoa tem que fazer 3 ou 4 exames por ano. Se é reprovada em um deles, está fora, mas um inventor está quase sempre fracassando. Ele tenta e falha talvez 1000 vezes. Se tem sucesso uma vez, é vitorioso. Essas duas coisas são diametralmente opostas. Dizemos frequentemente que nosso maior trabalho é ensinar a um funcionário recém-contratado como falhar de modo inteligente. Temos que treiná-lo para experimentar muitas e muitas vezes e continuar tentando e falhando até aprender o que vai dar certo. Fracassos são só tentativas em um treino. Uma aula de 50 centavos sobre persistência. Pouco depois de Darby ter recebido seu diploma na Universidade dos Golpes Duros, ele testemunhou algo que provou que não nem sempre significa não. Uma tarde, ele ajudava o tio a moer trigo em um moinho antiquado. O tio operava uma grande fazenda onde viviam vários agricultores arrendatários. A porta se abriu silenciosamente e uma criança pequena, filha de um colono, entrou e se posicionou perto da porta. O tio levantou a cabeça, viu a criança e resmungou para ela: "O que você quer?" A criança respondeu mansamente: "Minha mãe disse para mandar 50 centavos para ela." "Não vou mandar nada", respondeu o tio. "Vá já para casa." Mas a menina não se moveu. O tio continuou trabalhando, sem notar que ela não havia ido embora. Quando levantou a cabeça de novo e a viu ali parada, ele disse: "Já falei para ir para casa. Vá ou vai apanhar." Mas ela não se mexeu. O tio soltou o saco de grãos que estava prestes a despejar no moinho e começou a andar em direção à criança. Darby prendeu a respiração. Ele sabia que o tio tinha um temperamento explosivo.
Quando o tio chegou ao local onde estava a criança, ela deu um rápido passo à frente, olhou nos olhos dele e gritou a plenos pulmões: "Minha mãe vai ter esses 50 centavos." O tio parou, olhou para ela por um minuto, pôs a mão no bolso, pegou meio dólar e deu a ela. A criança pegou o dinheiro e recuou lentamente em direção à porta, sem desviar os olhos do homem que havia acabado de vencer. Assim que ela saiu, o tio sentou-se sobre uma caixa e olhou pela janela para o espaço por mais de 10 minutos. Estava pensando, admirado, na chicotada que havia acabado de levar. Darby também estava pensando. Aquela era a primeira vez em sua vida que ele tinha visto uma criança dominar deliberadamente um adulto. Como ela fez aquilo? O que aconteceu para fazer seu tio perder a ferocidade e ficar manso como um cordeiro? Que estranho poder a criança usou que fez dela a senhora da situação? Essas perguntas passavam pela cabeça de Darby, mas ele só encontrou a resposta anos mais tarde, quando me contou a história. Estranhamente, a história dessa experiência em comum me foi contada no velho moinho, no mesmo lugar onde o tio levou o golpe. Estávamos ali no velho moinho, mofado, e Darby repetiu a história, que concluiu com uma pergunta: "O que acha disso?" Que estranho poder aquela criança usou que dominou completamente meu tio? A resposta para esta pergunta será encontrada nos princípios descritos neste livro. A resposta é plena e completa, contém detalhes e instruções suficientes para você entender e aplicar a mesma força que a criança encontrou acidentalmente. Mantenha a mente alerta e você vai saber exatamente que estranho poder ajudou aquela criança. Você pode vislumbrar o poder neste capítulo, ou ele pode aparecer na sua cabeça em algum capítulo mais adiante. Se você ficar alerta para a possibilidade, vai encontrar em algum lugar a ideia que vai acelerar seus poderes receptivos e colocar ao seu dispor esse mesmo poder irresistível. Ele pode chegar na forma de uma ideia única, ou pode vir como um plano completo ou um objetivo. Pode até fazer você voltar às suas experiências passadas de fracasso ou de derrota, e assim pode trazer à superfície alguma lição com a qual você pode recuperar tudo que perdeu na derrota. Depois que expliquei a Darby o poder usado involuntariamente pela criança, ele refez mentalmente seus 30 anos de vendedor de seguros de vida. Quando reviu sua trajetória, ficou claro para ele que o sucesso era devido, em grande parte, à lição que havia aprendido com a criança. Darby assinalou: toda vez que um cliente potencial tentava me dispensar sem comprar a pólice, eu via aquela criança parada no velho moinho, os olhos brilhando desafiadores, e dizia a mim mesmo: tenho que fazer essa venda. A maior parte de todas as vendas que fiz ocorreu depois que as pessoas disseram não. Ele também lembrou seu engano de ter parado a apenas 1 metro do ouro, mas disse: aquela experiência foi uma bênção disfarçada. Ela me ensinou a seguir em frente, por mais difícil que seja, e essa era uma lição que eu precisava aprender antes de ter sucesso em alguma coisa. As experiências de Darby foram comuns
e simples, mas continuam a resposta para o seu destino na vida. Na verdade, para ele, as experiências foram tão importantes quanto a própria vida, e ele foi capaz de lucrar a partir dessas duas importantes experiências, porque as analisou e encontrou a lição que ensinavam. Mas e se você não vir os eventos de uma vida como experiências de tão profunda importância? E quanto ao jovem que ainda não tem nem pequenos fracassos para analisar? Onde e como ele vai aprender a arte de transformar derrotas em degraus para a oportunidade? É exatamente por isso que este livro foi escrito, para responder essas perguntas. Para transmitir minha resposta, reconstruí 13 princípios. Esses princípios funcionam individualmente ou juntos como catalisadores. A resposta específica que você está procurando já pode estar na sua cabeça. Ler esses princípios pode ser o catalisador que vai fazer sua resposta surgir repentinamente como uma ideia, um plano ou um objetivo. Uma ideia sólida é tudo que você precisa para alcançar o sucesso. Esses 13 princípios contêm os melhores e mais práticos meios e caminhos para criar ideias, consciência e sucesso. Antes de continuar na descrição desses princípios, você precisa saber: quando a riqueza começar a chegar, vai chegar tão depressa e com tamanha abundância que você vai se perguntar onde ela esteve escondida durante todos aqueles anos magros. Essa é uma declaração surpreendente, especialmente quando você leva em consideração a crença popular de que a riqueza só chega para quem trabalha duro e por muito tempo. Quando você começar a pensar e enriquecer, vai observar que a riqueza começa com um estado mental, com definição de objetivo, com pouco ou nenhum trabalho duro. O que você precisa saber agora é como obter esse estado mental que vai atrair riqueza. Passei 25 anos pesquisando a resposta para essa pergunta, porque eu também queria saber como os homens ricos ficam ricos. O que você vai descobrir é que, assim que dominar os princípios da filosofia e começar a aplicá-los, sua situação financeira vai começar a melhorar. Tudo que você tocar vai começar a se transmutar em um bem para o seu benefício. Impossível? De jeito nenhum. Uma das principais fraquezas da pessoa comum é ter muita familiaridade com a palavra impossível. Sabemos todas as regras que não vão funcionar. Conhecemos todas as coisas que não podem ser feitas. Este livro foi escrito para aqueles que procuram as regras que tornaram outros bem-sucedidos e estão dispostos a apostar tudo nessas regras. O sucesso chega para aqueles que se tornam conscientes do sucesso. O fracasso acontece para aqueles que se permitem tornar conscientes do fracasso. O propósito deste livro é ajudar você a aprender a arte de mudar sua mentalidade de consciente do fracasso para consciente do sucesso. Outra fraqueza é o ato de mensurar tudo e todos por suas próprias impressões e crenças. Alguns leitores terão dificuldade para acreditar que é possível pensar e enriquecer, porque seus hábitos de pensamento incluem pobreza, miséria, fracasso e derrota. Esse tipo de pensamento me faz lembrar a história do homem que chegou da China
para estudar na Universidade de Chicago. Um dia, o presidente Harper encontrou esse rapaz no campus e parou para conversar com ele por alguns minutos. Ele perguntou que característica do povo norte-americano o rapaz considerava mais notável. Ora, respondeu o estudante, o formato incomum dos olhos. Tudo é uma questão de perspectiva e hábito. O mesmo é válido para a sua crença no que uma pessoa pode realizar. Se você desenvolver o hábito de ver a vida apenas de sua perspectiva, pode cometer o engano de acreditar que suas limitações são, de fato, a medida correta das limitações. O impossível motor Ford V8. Quando Henry Ford decidiu produzir seu famoso motor V8, optou por construir um motor com os 8 cilindros montados em um único bloco. Ford instruiu seus engenheiros a projetar o motor. O projeto foi feito, mas todos os engenheiros concordaram que era simplesmente impossível montar um bloco de motor de 8 cilindros em uma única peça. Ford disse: produzam assim mesmo. Mas eles responderam: é impossível. Façam, Ford ordenou, e continuem trabalhando até conseguirem. Não interessa o tempo necessário. Os engenheiros se dedicaram ao trabalho. 6 meses se passaram, nada aconteceu. Mais 6 meses se passaram e ainda nada. Os engenheiros tentaram todos os planos concebíveis para cumprir a ordem, mas o projeto parecia estar fora de questão, impossível. No fim do ano, Ford voltou a conversar com seus engenheiros e, de novo, eles disseram que não haviam encontrado um jeito de cumprir suas ordens. Continuem, disse Ford. Eu quero e vou ter. Eles continuaram e então, como que por um passe de mágica, o segredo foi descoberto. A determinação de Ford havia vencido mais uma vez. Henry Ford foi um sucesso porque entendia e aplicava os princípios do sucesso. Um desses princípios é o desejo. Saber claramente o que você quer. Lembre-se da história de Ford. Enquanto continua lendo este livro, selecione as linhas nas quais os segredos de sua estupenda realização são descritos. Se fizer isso, se conseguir identificar os princípios específicos que fizeram de Ford alguém rico, vai poder igualar suas realizações em quase qualquer vocação que você tenha. Comentário. Para os leitores que podem interpretar as atitudes de Ford como nada mais que obstinação, os editores ressaltam que ele empregava uma técnica que se tornou parte comum do planejamento estratégico em muitos ramos, inclusive o aeroespacial, dos computadores, da medicina e o militar. Quando lançam projetos grandes, complicados e de longo prazo, os planejadores sabem que em certos pontos do caminho vão precisar de componentes que simplesmente ainda não existem. O fato de no começo não haver um caminho para ir de A a B não os detém. Há muitas partes do projeto que eles podem começar agora e simplesmente presumem que, quando chegarem ao ponto onde terão necessidade de uma tecnologia ou um aparelho, terão resolvido o problema de criá-los e acataram muitas e muitas vezes.
e acertaram, muitas e muitas vezes. Para falar de maneira simples, a técnica é saber claramente o que você quer realizar, ter fé em sua capacidade e persistir até alcançar seu objetivo. Por que você é o senhor do seu destino? Quando o famoso poeta inglês William Helen escreveu os versos proféticos: "Sou o senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma", ele deveria ter nos informado de que o motivo pelo qual somos senhores do nosso destino, capitães de nossa alma, é termos o poder de controlar nossos pensamentos. Ele deveria ter nos contado que é porque, de algum jeito, nosso cérebro fica magnetizado pelos pensamentos dominantes que guardamos na mente. E é como se a mente magnetizada atraísse para nós as forças, as pessoas e as circunstâncias de vida que estão em sincronia com nossos pensamentos dominantes. Ele deveria ter nos contado que, antes de podermos acumular riqueza em grande abundância, temos que magnetizar a mente com um intenso desejo por riqueza. Temos que nos tornar conscientes do dinheiro, até o desejo por dinheiro nos levar a criar planos definidos para adquiri-lo. Mas, sendo um poeta, Helen contentou-se em estabelecer uma grande verdade de forma poética, deixando para os que o seguiam a interpretação do significado filosófico de seus versos. Pouco a pouco, a verdade se revelou, até eu saber com certeza que os princípios descritos neste livro contêm o segredo do domínio sobre nosso destino econômico. Princípios que podem mudar seu destino. Agora estamos prontos para examinar o princípio desses princípios e, enquanto o examinamos, peço que você mantenha a mente aberta. Enquanto lê, lembre-se de que esses princípios não foram inventados por mim, nem são invenção de ninguém. Esses princípios funcionaram para milhões de pessoas literalmente. Você também pode colocá-los para trabalhar para você e para o seu próprio e duradouro benefício. Vai descobrir que não é difícil, é fácil. Há alguns anos, fui o patrono da turma da Salem College em Salem, Virgínia Ocidental. No discurso, enfatizei com tanta intensidade a necessidade de ter um desejo ardente que um dos formandos se convenceu completamente e fez disso uma pedra fundamental da própria filosofia. Aquele rapaz se tornou congressista e uma figura importante na administração do presidente Franklin Roosevelt. Ele escreveu para mim uma carta em que colocou com tanta clareza sua opinião sobre o princípio do desejo delineado no próximo capítulo que decidi publicar sua carta como introdução deste capítulo. Ela dá uma ideia das recompensas que virão. Meu caro Napoleão, minha atuação como membro do Congresso me fez conhecer os problemas de homens e mulheres. E escrevo para oferecer uma sugestão que pode se tornar útil para milhares de pessoas dignas. Em 1922, você discursou na formatura da Salem College e eu era um formando. Naquele discurso,
Você plantou em minha mente uma ideia que foi responsável pela oportunidade que agora tenho de servir as pessoas de meu estado e será responsável em grande medida por qualquer sucesso que eu possa ter em meu futuro. Lembro como se fosse ontem da maravilhosa descrição que você fez do método pelo qual Henry Ford, um homem de pouca escolaridade, sem nenhum dinheiro e sem amigos influentes, alçou voos muito altos. Foi então que tomei minha decisão, antes mesmo de você concluir seu discurso, de conquistar meu lugar, quaisquer que fossem as dificuldades que tivesse que superar. Milhares de jovens vão concluir os estudos este ano e nos próximos anos. Cada um deles estará procurando uma mensagem de incentivo prático como a que recebi de você. Vão querer saber para onde se voltar, o que fazer para começar na vida. Você pode dizer a eles, porque ajudou muita gente a resolver seus problemas. Existem hoje milhares de pessoas nos Estados Unidos que gostariam de saber como podem transformar ideias em dinheiro. Pessoas que têm que começar do zero, sem recursos e recuperar suas perdas. Se alguém pode ajudá-las, essa pessoa é você. Se publicar o livro, eu gostaria de ter a primeira cópia que sair da gráfica autografada por você. Com os melhores votos, acredite. Cordialmente, Jane Randolph. Desde aquela época, em 1922, vi Jane Randolph progredir e se tornar um dos principais executivos de empresa aérea do país, um grande palestrante motivacional e senador dos Estados Unidos pela Virgínia Ocidental. 35 anos depois de ter feito aquele discurso, foi um prazer retornar a Salem College em 1957 como orador do bacharelado. Na ocasião, recebi um diploma honorário de doutor em literatura da Salem College. Comentário. Para o começo da leitura do próximo capítulo, os editores gostariam de reforçar a declaração anterior de que o que você está lendo não é só uma coleção de teorias das quais pode escolher o que quiser. Os 13 princípios de sucesso foram comprovados por experiências da vida real de uma longa lista de pessoas famosas e bem-sucedidas citadas anteriormente por Napoleão Hill. As técnicas também são praticadas e endossadas pelos especialistas contemporâneos e autores que os editores mencionaram. Seguindo a lista de Hill, mais de 60 milhões de pessoas compraram o livro que você tem agora em mãos. Se este livro teve tanto sucesso, certamente você deve dar a si mesmo a chance de ele trabalhar por você também. Leia. Não questione, faça isso. Senão, se achar que sabe mais que Napoleão Hill, se decidir escolher as partes em que vai acreditar ou que vai seguir e não alcançar o sucesso, você jamais saberá se o fracasso reside neste livro ou em você. E aqui terminamos a leitura deste capítulo e nos veremos na próxima leitura, no próximo capítulo. Gratidão.